Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, 10 horas e 18 minutos. Revista Justiça. Debate. Tema do debate de hoje: os desafios do ensino digital. Recentemente, o governo de São Paulo chegou a anunciar que aboliria os livros impressos, mas voltou atrás e anunciou que vai aderir ao Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Já a Suécia, que chegou a ter só livros digitais, avisou que voltará aos impressos. Por isso, estamos recebendo aqui para esse debate a especialista em tecnologia educacional e gestão educacional e gerente da Câmara de Educação Básica da Associação Nacional de Educação Católica, Roberta Guedes. Professora, bem-vinda, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todas as pessoas que estão conosco neste dia tão iluminado. Também estou recebendo o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, coordenador do Fórum Nacional de Educação e professor de Educação Física, Heleno Araújo. Professor, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Prazer estar aqui. Bom dia, Roberta, e a todas as pessoas que acompanham a Revista Justiça. Professora, por onde podemos começar a tratar desse tema, já que sempre temos aquela dúvida? O ensino digital veio para ficar, a pandemia trouxe mais exemplos sobre isso, mas e o aprendizado, como fica? É melhor ter o papel? É melhor ler um tablet? É melhor ter aprendizagem, Sérgio. E aí, quando a gente fala de aprendizagem, a gente tem que pensar nos diversos recursos que o professor vai utilizar. É inegável que a pandemia acelerou um processo de educação digital, mas também é inegável, seja no Brasil ou em qualquer lugar no mundo, que nós temos um problema ainda muito sério com o acesso à internet. Então, o que é preciso entender? A gente tem que trabalhar por evidências. Livros são importantes, os livros impressos são, como também um tablet é importante. Agora, seja o livro ou seja o tablet, a sua importância está em como ele é utilizado por esse professor e por esse aluno. Eles são recursos, eles não são o fim, eles são os meios para um processo realmente de aprendizagem. E para o senhor, professor Heleno, tablet, impresso, como o senhor analisa também um avanço tecnológico nessa questão? Sérgio, acho que nós devemos partir do cenário que nós vivemos em nosso país continental. Estamos falando aqui em uma rádio que luta pelos direitos do cidadão e da cidadã. A educação é um direito humano e social, infelizmente, ainda negado em nosso país. Estamos falando de uma Constituição que, desde 2009, diz que todas as pessoas de 4 a 17 anos têm que estar na escola, da pré-escola ao ensino médio. E nós temos 1.800.000 pessoas nessa faixa etária que não frequentam a escola. Nós temos 74 milhões de pessoas com 18 anos de idade ou mais que não conseguiram concluir a educação básica. E nós temos os tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal dizendo que 57% das escolas públicas, municipais, estaduais e distrital são inadequadas para garantir o processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse cenário de negação ao básico do direito ao cidadão e cidadã, fazer o debate sobre a educação digital num país tão diverso, continental como este, precisa ter muito cuidado, muita atenção, porque ele pode provocar mais desigualdades ainda do que existe atualmente. E como fazer essa caminhada, essa implementação do ensino digital do jeito que está sendo feito hoje aqui no Brasil? Precisamos ter cautela mesmo? Precisamos ter cautela e precisamos ter políticas públicas verdadeiras. A gente tem que parar de escrever bonito para ter ações práticas. Se a gente pegar o nosso Plano Nacional de Educação, e aí os senhores podem ver, nós temos uma política linda, muito bem desenhada no Plano Nacional de Educação, que fala sobre o direito à conectividade. Inclusive, nessa casa mesmo, tem sido discutido o direito à conectividade. Só que a gente precisa sair do papel para práticas verdadeiras. A gente precisa garantir que esse menino esteja lá na creche, a gente precisa garantir que esse menino esteja numa escola pública, que tenha condições de garantia de aprendizagem, com professores formados, com piso salarial, com
todo o material que esse menino precisa para aprender. E aí, consequentemente, acesso à tecnologia. Aí a gente vai sair do papel e vai entrar para uma prática, para um país que tem uma política nacional de educação. Porque senão a gente vai ficar preso ainda em políticas pessoais do governo. E isso não é o que interessa para o desenvolvimento do nosso país. A gente precisa de política que desenvolva processos pedagógicos reais de aprendizagem, a partir de evidências. E dentro dessas evidências, professora Helena, o que o nosso ouvinte tem que se preparar, ou até preparar o filho para o ensino digital, até para os adultos também, né? Mas quem aprende mais fácil? Se você tem uma opinião, se é o adulto, se é a criança que consegue se adaptar melhor ao meio digital? Olha, o aprendizado, nós defendemos, né, que ele seja ao longo da vida. Então, nós não acreditamos em idade adequada para o processo de alfabetização. A alfabetização deve acontecer para todo cidadão, toda cidadã, e tem o direito de fazer seus estudos e ensinamentos ao longo da vida. É isso que os documentos oficiais, é isso que nós defendemos também nas nossas mobilizações sociais. Agora, para isso, você tem que garantir as condições desse processo. A assistência estudantil em nosso país garante aos nossos estudantes da educação básica a alimentação escolar, os livros didáticos e as condições para os estudos. Se você pegar o relatório do Tribunal de Contas do município da cidade de São Paulo, da capital, que foi publicado no final do ano passado, em novembro de 2022, ele mostra que 87% dos alunos do capital São Paulo, maior cidade mais rica do país, 87% não tem acesso ao tablet. Então, como é que em menos de um ano você define uma política de abandonar os livros? Com que assistência? Né? O governo do estado tem que cuidar da capital e cuidar do interior. Se na capital eu não tenho as condições para garantir o processo, como é que eu vou cuidar isso no estado? Então, a população tem que estar atenta a isso, porque a justiça determinou que fosse suspensa essa medida, com bases também evidências do envolvimento do secretário de Estado de Educação com empresas privadas que ele também é proprietário nessa área de tecnologia. Então, isso deve despertar na população brasileira uma atenção muito grande, porque fazer leituras do mundo, como ensinou o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, é importante para a gente garantir as condições de aprendizado aos nossos estudantes e também aos profissionais da educação. A Roberta, por 2 vezes, já falou da necessidade da formação nossa. Eu sou professor da educação básica. E nós, da educação básica, além de termos um processo da idade avançada na nossa formação, e as pesquisas indicam isso, porque tem redes aqui, Sérgio, de ensino no nosso país, que 80% do quadro é contratos temporários de professores e professoras. Jovens explorados, sem direito ao piso, ao valor adequado, sem direito à carreira e sem direito a um processo de formação. E não é o fato só de ser um professor jovem que ele domina a tecnologia. Isso precisa também de formação. Então, todos esses elementos devem ser colocados na mesa para o debate e a construção coletiva na perspectiva de garantir o aprendizado, seja da nossa criança, jovens, adultos ou idosos, como nós defendemos. Professora Roberta, no passado já tínhamos dificuldade de fazer com que o aluno se retesse para a leitura de um livro, né? Os livros didáticos também. Como fazer com que esse mesmo desafio de reter a atenção desse aluno fique para o meio digital, para um tablet? É mais difícil? Pelo contrário, né? Os meios digitais, os recursos digitais, eles são muito mais atrativos. Qual é a criança que não adora olhar um videozinho de YouTube no celular? Mas e texto, né? E textos também, porque hoje você vai falar dos e-books ou até de outros recursos, nós temos aí uma série de animações que fazem aquele texto se tornar até muito mais atrativo. Agora, o problema é como é que a gente está utilizando a educação digital dessas crianças desde a pequena idade. E aí eu vou tocar numa ferida, porque eu sou vó. É muito mais prático eu pegar uma criança de 2, 3 anos de idade, dar um tablet para ela ou um celular para ela ver uma historinha animada e aí eu poder almoçar com tranquilidade, do que eu parar depois do almoço e contar uma história para ela. Seja por causa de tempo nosso, que é diferente do tempo dos nossos pais, né? Ou seja, pela atração. Então, o que eu percebo, Sérgio? Que o problema
está de como que a família e a própria escola trabalha o processo de encantamento pela leitura. Vocês já perceberam que muitas vezes na escola a gente manda ler porque vai cair no PAS, ou porque vai cair no Enem, ou porque você vai ter que fazer uma prova, ou porque é a hora do conto. Então, aquele momento você tem que fazer a leitura do conto para a criança. Então, não é de uma forma lúdica ou inspiradora, é sempre por uma obrigação. Isso passa pela família. Sérgio, se você permitir na fala da Roberta, né, agregando esses elementos, nós temos, tanto na formação com livro didático, com tablet, digital, ou como sempre fizemos, a perspectiva do conteúdo que vai ser trabalhado e vai atrair essa juventude. E a Roberta chama atenção no processo. Nós somos aqui sufocados pelo IDEB. O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ela faz a prova de matemática e a prova de português. E agregado a taxa de aprovação. Então, você tem todo um processo de conteúdo voltado para melhorar o IDEB da escola, voltado para melhorar o IDEB do município, sufocando esse trabalhador, os estudantes, a perspectiva de conteúdo que não tem essa atratividade para os nossos estudantes. E quando a Alberta fala da leitura, quando a gente olha o número de escolas no nosso país que não tem biblioteca, que não tem sala de leituras, que não tem um bibliotecário para nos ajudar nesse processo de estímulo à leitura, você percebe que aí nós precisamos ter uma base bem melhor, né, na perspectiva de discutir se vai ser o livro, se vai ser o tablet, né, como é que vai ser esse processo. Estamos recebendo também aqui em nossos estúdios o professor do curso de Psicologia, doutorando em Direitos Humanos e Cidadania na Universidade de Brasília, professor Aldir Rodão. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, professora Roberta, bom dia a todos os colegas. E aproveito que o senhor chegou aqui com transmissão ao vivo pelo YouTube da Rádio Justiça e já pergunto para o senhor: educação digital, os desafios do ensino digital e a psicologia, como analisa tudo isso, professor? Bem, nós temos uma série de desafios de todas as ordens e não podemos esquecer que, primeiro, as tecnologias de que estamos falando são muito novas e isso requer ainda muita pesquisa para termos certezas. Temos muitas dúvidas, muitas considerações. No entanto, as pesquisas até agora indicam que, apesar da importância da tecnologia, da relevância da tecnologia, o letramento, o desenvolvimento das funções cognitivas superiores requer presencialidade, requer contato humano e requer contato com meios físicos que permitam desenvolvimento da concentração, desenvolvimento da memória, que muitas vezes as telas, nas pesquisas até agora, têm mostrado que não contribuem de modo adequado. Talvez a gente possa falar que para as crianças, para as menores, elas sejam menos desejáveis, menos necessárias, e à medida que chegamos na adolescência, isso se torne mais prazeroso, mais utilizável, mais útil. Não é à toa que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem, por exemplo, uma recomendação clara de tempo de uso de tela de acordo com faixas etárias. Isso tem a ver com o desenvolvimento neuropsicológico. E eu estava conversando com a professora Roberta aqui a respeito dessa fixação, né? Tínhamos no passado como reter uma criança para ler um livro. Hoje, com o tablet, não é simplesmente chegar e jogar. Leia. Temos que ter uma orientação, então, professor? Sim. A orientação não só do professor, como o acompanhamento dos pais e mesmo a atividade conjunta com os pares, com os coleguinhas, é extremamente importante para o desenvolvimento do interesse, para o desenvolvimento da concentração, para o desenvolvimento da memória, para a capacidade de juízo crítico, desenvolvimento do senso crítico. À medida em que nós utilizamos um e-reader, por exemplo, a criança tem algo mais próximo da leitura do livro, ela tem menos oportunidade de distração, mas ainda assim está exposta à tela e perdendo condição de sociabilidade.
Quando ela está com o livro físico, ela tem outros estímulos além do visual, ela tem, inclusive, o estímulo olfativo. Muitos de nós, quando dizem, nossa, cheiro de livro novo, como é bom. Porque o livro também traz memórias, cria memórias olfativas, memórias visuais, memórias táteis. E o compartilhamento do livro, das marcações, das anotações feitas no livro, tudo isso estimula a uma leitura agradável, a um retorno de páginas do livro e a uma leitura mais profunda. O que, apesar do recurso tecnológico permitir muitas dessas coisas, não dá para dizer, eu não posso marcar um trecho importante no digital. Posso encontrar um trecho que eu busco no digital com muita facilidade, mas isso requer uma maturidade, que maturidade vem com o desenvolvimento dessa função cognitiva. Então, quando nós falamos de crianças, o preferível ainda é o físico. Quando nós falamos de adolescentes, aí nós precisamos pensar em outras questões muito mais referentes à desigualdade social. Se a alfabetização foi boa, se o letramento foi bom, se o senso crítico foi desenvolvido, na adolescência, esse suporte digital pode fazer uma diferença muito positiva. Agora, também é preciso que o livro digital ele seja, de fato, livro digital. Livro digital é diferente de PDF. PDF é uma transposição do físico para o digital apenas. Quando nós falamos no e-book, no livro digital, nós estamos falando da utilização de hiperlink, nós estamos falando de audiovisual, nós estamos falando de possibilidade de pesquisa associada ao conteúdo, nós estamos falando de possibilidade de ampliação de conteúdo de acordo com o estudante. Não é simplesmente o mesmo conteúdo do que teria no livro, colocado num formato de não papel. Mas é o que mais encontramos, né, professora Roberta? É o que mais encontramos, e aí passa também por uma questão que é financeira, né? O que é mais barato? A gente precisa pensar na tecnologia para quem ela serve também, a quem ela está servindo, né? Se é para um processo de desenvolvimento intelectual, acadêmico, socioemocional, ou se ela também está a serviço de um desenvolvimento só econômico e a que preço. Então, é muito mais barato eu pegar um PDF do que eu desenvolver um e-book. E essas opções, elas precisam ser pensadas, porque não só lá com a criança, no desenvolvimento da educação básica, mas no ensino superior. Porque hoje nós tivemos um crescimento altíssimo no ensino superior dos cursos à distância. Existem cursos muito bons, mas também existem cursos que aí não valorizam essa questão da construção do conhecimento e você tem ali um conjunto de PDFs. E aí você forma que tipo de profissional? Um pouquinho mais além, Sérgio, que tipo de professor? Que hoje já nós temos indicadores que mostram grande parte dos nossos professores estão se formando na educação à distância. Então, nós precisamos muito no nosso país de normatizações que visem a qualidade, inclusive, dos objetos digitais que estão sendo disponibilizados para o ensino. Pois não. Sérgio, é tão incrível isso que, se nós pensarmos, o Brasil não tem uma política nacional de educação e tecnologia. Nós não temos nenhuma diretriz que nos aponte qual é a intencionalidade. Nós queremos tecnologia por tecnologia ou tecnologia para desenvolvimento. E isso precisa estar definido numa política de Estado de longo prazo. Educação não se faz com voluntarismo, não se faz com achismo. Educação de qualidade se faz com pesquisa, com ciência e principalmente com intencionalidade. Então, mais do que discutir se o melhor suporte é o suporte em papel ou suporte em digital, ok, queremos o digital na escola para quê?
para produzirmos pesquisadores, cientistas, inovadores que levem o país a um outro grau de desenvolvimento, esse é um tipo de investimento. Queremos reproduzir essa situação de desigualdade, aí o PDF atende muito bem. Para reproduzir desigualdade, o digital é muito mais barato do que o livro físico e é um reprodutor de desigualdades. Então, não dá para pensar que essa decisão em educação, uma decisão política, ela nunca é despida de intenção. Professor? Por isso que a Conferência Nacional de Educação 2010, no seu documento final, já apontava a necessidade de termos uma plataforma pública nessa perspectiva, produzida por universidades públicas, institutos federais, para que a gente possa ter uma política de Estado, de fato, que atenda essas demandas. E, para isso, as pesquisas mostram, né, esses dados. Falar em e-book, quero até indicar 2 e-books que produzimos junto à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação Básica, a CNTE, junto com um grupo de estudos sobre trabalho docente da Universidade Federal de Minas Gerais, o GESTRADO, que durante o processo da pandemia tivemos todo esse levantamento, esses dados também com relação a essa chegada de todos esses instrumentos pela necessidade daquele momento, e o estudo feito aqui no Brasil e também em alguns países da América Latina através da Internacional da Educação para a América Latina. Então, são 2 e-books, um voltado com os resultados da pesquisa e o outro com análise dos especialistas nessas áreas, tratando também do tema em diversos países aqui da América Latina. Então, está à disposição no site da CNTE, no site do GESTRADO UFMG, 2 e-books, de fato, né, com toda a sua estrutura. Com multimídia, com tudo, né? Com tudo, todas as fotos, as imagens, né, passando com tranquilidade para uma boa leitura, para que possamos também, com esses elementos, construir essa política de Estado, né, pensando na perspectiva do direito para cada cidadão e cada cidadã. No passado, até me lembrei aqui, que a gente pegava um texto, um livro, né? A gente olhava, tinha texto. A gente, cadê as figuras desse texto para deixar ele um pouquinho mais agradável? E hoje temos este avanço com a multimídia. Inclusive, uma amiga argentina, ao colocar um livro na mão do seu neto, né? Ele pegou o livro, na primeira página, e começou a passar o dedo, né? E aí, passando o dedo, não saía do lugar. Vovó, tá quebrado, não funciona. E lá fora, eu sei que a senhora tem informações de como está sendo analisada essa questão do livro digital. A senhora tem informações aí? Sim, aí eu convido todos a lerem o último relatório da Unesco, que trata justamente de mostrar evidências sobre o uso dos objetos digitais, não só dos livros, para aprendizagem. E aí, olha que interessante. O que ficou aqui provado, isso como evidência, que existem poucas evidências robustas do valor agregado da tecnologia digital na educação. Poucas? Poucas evidências. Aí eu vou pedir licença só para ler um trechinho que eu acho que é fantástico para a gente refletir. A tecnologia evoluiu mais rápido do que é possível avaliá-la. Produtos de tecnologia educacional mudaram a cada 36 meses. E olha que importante isso. A maioria das evidências que foram produzidas pelos países mais ricos. E detalhe, 7% das empresas de tecnologia do Reino Unido é que deram as evidências do que tinha sido produzido. 12% eram de certificação de terceiros e 11% eram evidências revisadas nos Estados Unidos para adotar tecnologia educacional pelos próprios produtores. Então, tradução. Boa parte das evidências estão sendo feitas por quem produz a tecnologia educacional. Isso é muito sério, porque se eu faço brigadeiros, eu não vou falar que o brigadeiro é ruim. Se eu faço objetos digitais, eu preciso construir evidências de que ele é bom. Então, o que a gente quer dizer com isso? E a grande polêmica, né? Por que alguns países tinham adotado somente livros digitais e agora recuaram? Porque a gente precisa parar com os extremismos. A gente precisa pensar na criança, no jovem, no adulto, na aprendizagem.
E aí fica mais do que claro que produzir evidências, e o exterior está mostrando isso, e a gente está aqui também, não é eu falar de mim mesmo, mas é a partir da ciência eu verificar o que realmente contribui ou não para aprender. Aí a gente consegue fazer uma política para todos. Professor Aldir. Sérgio, acho que há uma grande confusão entre aprender tecnologia e aprender para a tecnologia. Explica melhor isso para a gente, então. Há um desejo de uso da tecnologia como se o fato de, usando tecnologia, eu estivesse aprendendo tecnologia. O que não é verdade. Hoje nós temos uma enormidade de alunos no ensino médio que usam seu smartphone muito bem, que acessam a internet muito bem, mas se você pedir para ele fazer um artigo com o mínimo de formatação em qualquer editor de textos, ele não sabe. Se você pedir para ele usar uma planilha eletrônica com a função mais básica, ele não sabe. Ele tem acesso à tecnologia, mas ele não foi formado para a tecnologia. Então, para aprender programação, para aprender algoritmo, o estudante precisa estar no computador para aprender algoritmo, ou ele precisa aprender algoritmo para chegar a fazer programação e fazer outros usos? Quando a gente tenta impor o livro digital como se assim nós estivéssemos fazendo a inclusão digital, como se assim nós estivéssemos fornecendo a esse estudante as condições necessárias para tecnologia e inovação no mundo contemporâneo, não é exatamente isso. Na educação superior, inclusive, como a professora Roberta falava, nós enfrentamos isso. O aluno chega na educação superior, ele sabe usar um aplicativo, algo pré-formatado, pré-definido, onde ele vai fazer aquela mesma função que o Charles Chaplin nos mostrava no filme Tempos Modernos, que é apenas torcer a chave. Se tiver que tirar a chave e colocar em outro lugar, ele já não sabe. Ou seja, se é um aplicativo onde tem escrito coloque o seu nome, ele consegue colocar o nome. Se eu peço para ele altere a fonte, altere o tamanho da fonte, altere a paragrafação, ele diz, hã? Ele não está preparado para usufruir e para gerar tecnologia. E aí, quando você chamava a atenção dos outros países, e aí também, aproveitando que o professor colocava dos índices, veja que a Suécia dá um passo atrás nessa questão digital por causa de um indicador. Ela continua sendo uma referência. Continua sendo um país muito bom em leitura, mas ela perdeu 10 pontos. Para nós, 10 pontos não significaria tanto. Para eles foi o suficiente para repensar toda... 10 pontos em que aspecto? 10 pontos, ela tinha no PISA 500 e... PISA é um ranking? É o exame produzido pela OCDE, Organização... Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isso. Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico. O E não é de educação, é de economia. É econômico. E aí pega os grandes países, o Brasil participa do PISA, embora não participe da OCDE. Nesse exame, a Suécia tinha 565 pontos há 8 anos atrás, caiu para 555 pontos. E lá já serviu para acender a luz. E lá acenderam-se todas as luzes vermelhas a ponto de se rever uma política de uso de ferramentas digitais para a física. E aí eu queria colocar aqui, o indicador ele é importante, mas ele não é tudo. O indicador, nesse caso, ele está falando de um aspecto cognitivo. Tem outros das chamadas soft skills, das habilidades socioemocionais, que ainda no mundo inteiro não são as mais avaliadas, embora sejam as prioritárias no mundo atual, né?
e que, quando nós usamos mais o digital, mais nos afastamos do desenvolvimento socioemocional. Então, estamos num fosso muito preocupante. Sim. Sérgio, para agregar a esse índice, nós também aprovamos, na lei do Plano Nacional de Educação, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SINAEB, que não descartamos, não tira o IDEB, que é o índice que vai avaliar esse desenvolvimento, mas nós agregamos à nossa avaliação na educação básica outros indicadores importantes, além da prova de matemática, português e da taxa de aprovação. Nós precisamos conhecer as condições físicas da escola, as questões de dado pedagógica que a escola tem, a estrutura da escola, que o Tribunal de Contas mostra que está inadequada, mais da metade delas. Nós precisamos conhecer a situação socioeconômica dos nossos estudantes e também dos profissionais da educação. Porque quando o Aldir traz essa leitura do estudante não conhecer e aprender a tecnologia, ele falando, lembrando de nós, professores e professoras, que temos essa mesma dificuldade. Desde o começo a gente fala aqui da necessidade de uma política de formação que foi destruída nesses últimos 6 anos no nosso país. Estamos tentando retomar esse processo agora da política de formação dos profissionais da educação, e que para uma escola e para que o aluno de fato aprenda e tenha esse senso crítico que o Aldir levantou aqui, nós entendemos que começa com o porteiro da escola, que tem que ser um profissional da educação, tem que ser profissionalizado. A pessoa que cuida da alimentação escolar. Então, pensar essa política como um todo, porque esse processo não se dá apenas dentro da sala de aula. Então, é um processo de formação que começa no portão da escola. Por isso, defendemos a política de valorização dos profissionais da educação, na perspectiva da sua formação inicial presencial, porque esse número alarmante que nós temos de formação à distância, principalmente para o magistério, é muito preocupante, porque essas pessoas estão chegando dentro de uma realidade de uma escola pública que ela não acompanha nas redes sociais ou na forma digital ou à distância da sua formação. Então, todas essas políticas estão colocadas no plano e nós entendemos que o SINAEB, que chegou a ser publicada uma portaria pelo INEP, depois foi revogada em 2017, seria um instrumento para nos ajudar nesse processo, para você, de fato, manter um índice, mas agregado com indicadores importantes para esse processo de avaliação. Professora Roberta, a senhora ia fazer acrescentar alguma coisa aí? Eu quero acrescentar a fala dos colegas professores, como nós precisamos fazer uma grande virada na educação, não só do Brasil, do mundo. A gente, olhando todos esses objetos de aprendizagem, a tecnologia educacional, ela tem 2 recortes claros: memorização e aplicação. Todos os cursos, todos os livros, todos esses materiais, eles estão focados em memorização e aplicação. O menino memoriza, vai lá e aplica. Sem sombra de dúvidas, isso é importante, só que não é só isso. A educação é muito mais do que isso. Por isso que é tão importante a presencialidade, a figura da formação do professor e dos profissionais da educação. Porque a gente está dizendo que nesse século XXI, eu vou precisar memorizar, eu vou precisar aplicar, mas eu preciso ser crítico, preciso saber julgar, analisar, eu preciso saber interpretar, eu preciso saber trabalhar em grupo, de forma colaborativa. Eu preciso dar conta de gestão de conflitos. Você já percebeu, Sérgio, que as pessoas estão cada vez mais impacientes? Muito, né? Então, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, isso mostra que a humanidade está se desumanizando. O Papa Francisco já fala isso. Ou nós temos uma educação que humanize essa humanidade, ou senão não vai ter nem planeta. Porque a gente está se autodestruindo, destruindo tudo que se tem nesse planeta. E aí, os objetos educacionais da tecnologia, produzidos pela tecnologia, precisam também, além de memorizar e aplicar, provocar essa humanização. Quando se fala de um sistema de avaliação, quando se fala de um curso à distância ou de um e-book, a gente precisa sair da visão umbilical, pequena, para uma visão de um pacto educativo global, para pessoas melhores, sociedades melhores, e aí uma educação que valorize o ser humano. É um desafio, né, professor? Fazer com que desde as primeiras idades as crianças já tenham esse trabalho coletivo e não individual, porque o nosso mundo está muito individualista. Sérgio,
se você me permite, aí nós precisamos lembrar que a educação forma a visão de mundo. E nós temos hoje na educação pelo menos duas visões muito presentes. Uma é de educação e conhecimento como commodity. É um enlatado que vai ser igual em todo lugar, para todo mundo, do mesmo jeito. Vai lá, vende aquele produto que ele vai fazer o efeito que se quer. E grandes grupos comprando escolas, faculdades. E mantendo currículos iguais em todos os lugares, como se todas as comunidades fossem iguais. Isso é um modelo de sociedade. E um modelo de sociedade desigual. Porque esses mesmos grupos mantêm uma escola desse tipo totalmente padronizada para uma clientela, uma escola de um pouco diferente qualidade para outra clientela e uma escola personalizada para o ramo premium. Olha que diferença. Por outro lado, nós temos um outro modo de pensar a educação, que é pensar a educação como um objeto social, como um processo socioeducativo. E aí é que o colega professor deixa bem claro que é preciso entender que o porteiro, ele não é um elemento fora da escola. Que a pessoa que faz a limpeza, ela é uma pessoa fora, alheia ao processo educativo. Não. A comunidade escolar, toda ela é educativa. Principalmente quando nós lembramos que aquela família que envia seu filho para a escola, o pai está no trabalho, quando ele está presente na família, a mãe está no trabalho, e toda aquela educação socioafetiva e moral que há décadas atrás era realizada no seio familiar, ela foi transposta para a escola. E à medida que eu tenho coisas padronizadas que não respeitam a cultura local, que não respeitam o sentimento comunitário, eu rompo com os valores daquela própria família. E aí, que tipo de pessoa está sendo formada naquela própria família? Depois os pais olham e dizem, eu não conheço meu filho. Mas é o mesmo pai que não conhece a escola do seu filho. É o mesmo pai... Que nem vai nem nas reuniões, né? Que não foi na reunião, que nunca abriu o livro digital para ver que aquele livro digital fala de um folclore que não é o da sua região. Fala de festas que não existem na sua comunidade. Esse pai, né, Aldir, pode ter um conhecimento muito importante para o local, para a região, e passar para seu filho, para a comunidade, mas como ele está deslocado, desligado desse processo, tem essa dificuldade. É isso que a gente coloca, Sérgio, como o exercício da cidadania e da democracia. A política educacional que nós criamos com o Plano Nacional da Educação aponta essa perspectiva. Se pegar a lei do Plano Nacional da Educação, diz que todos os estados, municípios, Distrito Federal e a União devem ter lei específica sobre a gestão democrática, que é efetivar a participação social. E essa forma de participação pode ser feita, sim, na pré-escola. Tem forma de a gente trazer essa participação, com os representantes de turma nas escolas do ensino fundamental e médio. Os grêmios estudantis hoje, com esse projeto de escolas diferentes, estão sendo trocados pelo protagonismo juvenil, que fica sob o controle do diretor da escola, que é indicado politicamente, e que não dá essa autonomia para os estudantes desenvolver o seu processo desse exercício da participação social, da democracia e da cidadania. Então, são políticas que nós conquistamos coletivamente na construção do plano, que passaram em 9 anos e não conseguimos tirar do papel, e novamente o Fórum Nacional da Educação vai coordenar uma nova Conferência Extraordinária da Educação, pensando o plano para a próxima década, com a esperança de que possamos tirar, né, do papel e de colocar em prática essas ações. Infelizmente, né, temos um tema aqui para tratar em 4 horas, né? Mas os 45 minutos passam rápido demais.
Quero agradecer imensamente aos convidados que se esforçaram para estar aqui conosco. Quero começar agradecendo a professora Roberta Guedes, ela que é especialista em tecnologia educacional e em gestão educacional e gerente da Câmara de Educação Básica da Associação Nacional de Educação Católica. Professora Roberta, muito obrigado por estar conosco e quais as suas considerações finais ainda sobre esse tema, os desafios do ensino digital. Que não adianta entregar computadores ou laptops, né? O Peru mostra isso para nós aqui do lado. Ele entregou 1 milhão de laptops e isso não acrescentou em nada o processo de aprendizagem das crianças. O que adianta é verdadeiramente um pacto pela educação, tanto passando pela formação do professor, passando por uma gestão democrática, passando pela formação inicial docente, né? O compromisso com as aprendizagens e aprendizagens que não são só cognitivas, aprendizagens que são também socioemocionais. Eu vou citar uma fala de Dom Bosco. Educação é obra do coração. Então, a gente precisa, sim, de investimentos, de recursos, de tecnologia, mas a gente precisa ser presente para uma educação de verdade. Obrigado por estar conosco aqui, professora. Agradeço também ao professor Heleno Araújo, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, coordenador do Fórum Nacional de Educação e professor de Educação Física. Professor, obrigado. Sua consideração final. Agradeço o convite, Sérgio, por estar aqui. Desejo que todas as escolas públicas do nosso país recebam tecnologia como política de Estado e garanta todas as condições aos nossos estudantes, aos profissionais da educação, como direito do cidadão e da cidadã. E não só como forma de economizar com mão de obra, né, professor? Exatamente, né? Como política de Estado que garanta o investimento necessário que a educação precisa para atender às demandas sociais do nosso povo. Muito obrigado mais uma vez também ao professor do curso de Psicologia, ele é doutorando em Direitos Humanos, Cidadania na Universidade de Brasília, Aldir Rodão. Obrigado por estar conosco, professor. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio, e deixo aqui o meu desejo que pensemos a educação com intencionalidade em todos os níveis da educação e que pensemos que educar pessoas é criar a sociedade que desejamos. Que seja uma sociedade de paz, de solidariedade, uma sociedade de alta tecnologia. E isso não quer dizer investir em tecnologia sem intenção, mas que a intenção seja de uma sociedade de paz, uma sociedade realmente de pessoas com senso crítico, capazes de ter o seu futuro nas próprias mãos. Obrigado mais uma vez aos nossos convidados, 11 horas em ponto. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui, mas essa entrevista vai ficar disponível também no YouTube Rádio e TV Justiça. Obrigado a você que nos acompanhou pelo YouTube e também em 104,7. O programa de hoje teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos de Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí Ariana Fonseca e mais um Pauta Musical. Um excelente dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.